Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma palestra do nosso Congresso Interdisciplinar aqui do Centro Universitário Ingá, a Uningá. Sou o professor Paulo Franzão, sou coordenador de 3 cursos aqui da Uningá, dos cursos de agrimensura, gestão do agronegócio e gestão ambiental. Antes da gente dar início para a nossa palestra, eu vou pedir para desde já você já curtir, compartilhar, né, dar um like aí na palestra, você compartilhar essa informação e ao final, né, também você dar o seu feedback, é muito importante para a gente, porque enquanto organização aqui da Uningá, a gente busca sempre trazer os melhores conteúdos, né, coisas que estão na atualidade ou aquilo que vai poder realmente, de fato, complementar a sua formação. E sem mais delongas, quero desde já agradecer a palestrante de hoje, a Caroline Hirasaka, que aceitou trocar uma ideia com a gente a respeito de um tema importantíssimo que é pensado justamente no setor do agronegócio, para vocês, prezado no gestão do agronegócio, todo o pessoal aí de agrárias e também aqueles que são, né, das demais áreas do conhecimento, sinto-se à vontade em estar aqui conosco nesse bate-papo, com um tema que é crédito financeiro e na parte voltada para crédito rural, né? E ela, a Caroline Hirasaka, que é CEO da plataforma Fazenda Cheia, né? Que eu conheci há pouco na internet. Eu achei interessantíssimo o trabalho que eles realizam dentro, né, daquilo que é estipulado na CVM, né, todo regularizado, autorizado, eu achei importantíssimo e ela de prontidão já aceitou bater esse papo com a gente. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, quero agradecer novamente, Caroline, a fala é contigo e fique à vontade para estar conversando conosco. Muito obrigado. Boa, Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Quero agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês, né? O pessoal da Uningá, o pessoal do curso aqui de gestão do agronegócio. Eu acredito que vocês estão nos assistindo à noite, está um solzão aqui, mas boa noite a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os financiamentos dentro do meio rural, as opções de crédito. Então, a gente preparou aqui um material bem dinâmico para vocês conhecerem tanto um pouco do trabalho do Fazenda Cheia, de como a gente está trabalhando nesse setor, como também trazer uma visão ali nos pilares tanto de sustentabilidade, meio ambiente e inovação, que a nossa cadeia, né, o nosso setor como um todo do agro, precisa muito destacar, né, nessa jornada, né, a jornada do agro. Vou pedir aqui para o Paulo para que eu possa compartilhar com vocês uma breve apresentação que eu fiz, para que a gente torne um pouco mais dinâmico. Fique à vontade, a hora que aparecer aí eu confirmo. Foi? Tá aparecendo. Perfeito. Então, pessoal, o Paulo já apresentou um pouquinho, mas eu sou a Caroline Hirasaka, sou sócia, fundadora do Fazenda Cheia, né? A gente é uma plataforma de investimento e estruturação de crédito no agro. E eu vou trazer um pouquinho para vocês a nossa história, de como que a gente foi entendendo esse mercado e apresentar para vocês algo de bastante valor que eu acredito que vai ser para todos nós aqui em questão de conhecimento. Acho que antes da gente começar trazendo para vocês um contexto sobre o Fazenda Cheia, né, a nossa história numa visão geral, tem muitos gargalos ali no meio que a gente pode tirar um tempo para contar depois. A jornada do empreendedorismo não é fácil, tá? Mas hoje a gente está com sede em Florianópolis, no Sapiens Park. Então, aqui a gente está no maior hub de inovação do nosso país, onde a gente tem várias startups, tem várias fintechs, agtechs. Então, a gente está no polo tecnológico do Brasil. E isso traz para a gente muitas oportunidades no setor de tecnologia e inovação. O Fazenda Cheia começou lá em 2019, né? A gente começou em 2019, mas em 2020 que a gente conseguiu fazer a plataforma de originação e estruturação de projetos privados com foco na pecuária. E aí eu gosto de trazer esse primeiro ponto de 2020, que é com foco na pecuária, porque a gente teve ali, acho que o Paulo vai lembrar, em relação ao mercado agroinvestimento, que a gente teve um trauma muito grande, que foi a Fazenda Reunidas Boi Gordo.
Então, esse trauma da pecuária, ele foi muito forte culturalmente no nosso país, isso travou muito o mercado de investimento e financiamento para o setor. E a gente pensou, se for para começar, vamos começar pelo mais difícil, que é a pecuária, porque se a gente conseguir avançar na pecuária, qualquer outro modal, a gente vai conseguir ser aceito no mercado. Então, a gente fez isso, né, na pecuária em 2020. Em 2022, a gente teve autorização para que a gente possa fazer ofertas públicas dentro da CVM 88. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é essa regulação. Então, a gente conseguiu, depois de 2 anos, batalhando, lutando com as regulações, essa autorização que foi um baita conquista para o nosso mercado como um todo. Então, a gente é a primeira plataforma a se posicionar no agro dessa forma. Então, a gente só trabalha com o segmento do agronegócio. Em 2023, a gente entendeu que superamos a boi gordo, superamos o trauma do mercado pecuário como um todo e começamos a trabalhar com outros modais. E quando eu falo em outros modais, pessoal, eu estou falando de energia sustentável, eu estou falando de reflorestamento, eu estou falando de infraestrutura, a gente fala de grãos, a cadeia do leite, qualquer coisa que a fazenda seja produtiva. E em 2024, nesse ano, a gente fez a criação do Grupo Farm, que aumentou ali as soluções de crédito, financiamento para o produtor, que eu também vou apresentar um pouquinho para vocês. Trazendo aqui 4 temas que eu trouxe para essa apresentação, pautadas ali no nosso tema principal. Então, eu trouxe para vocês a nossa visão e como a gente trouxe, né, isso no longo prazo, de antes das tecnologias digitais, a tecnologia hoje como mecanismo de segurança que a gente aplica, os principais instrumentos de crédito e o mercado e oportunidades dentro desse setor. Acho que antes das tecnologias, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, em 2019, a gente se fez a pergunta mágica, aquela pergunta que a gente fala, nossa, vamos dominar o mundo respondendo isso aqui, que foi como que a gente conseguiria fazer parte do agronegócio sem ter uma fazenda. Então, foi uma pergunta que eu e o meu sócio, né? Eu tenho mais um sócio chamado Valder, a gente se fez. Como que a gente pode ter acesso se a gente não tiver uma fazenda? Como que a gente consegue conectar se a gente não for desse meio? Então, as tecnologias, né? Antes das tecnologias, a gente não conseguia chamar um Uber. A gente tinha que pegar o táxi, que era amarelinho, que tinha um letreiro, para a gente entender sobre um hotel. A gente tinha que ir no hotel, perguntar ali nas redondezas, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. E a mesma coisa para o agro. Não tinha como a gente pesquisar, entender, a não ser tu ir em loco numa fazenda ou tu conhecer um produtor. Então, a gente se fez em 2019 essa pergunta: como que a gente faz parte do agronegócio sem ter uma fazenda? E aí a gente pegou os amigos, os mais próximos, a galera conhecida, e fez a pergunta para eles: por que eles considerariam o agronegócio como um bom investimento? Por que eles colocariam recurso, atenção, energia dentro do agronegócio? E aí as 3 principais respostas que a gente teve, pessoal, e vocês podem concordar ou não com os entrevistados, tá? Que o agronegócio, na visão deles, era algo cultural. Então, eu lembro como se fosse hoje, tá? A maioria falou que tomou banho no corguinho, que o avô tinha uma fazenda, que reunia final de semana, fazia acampamento. Então, tinha uma coisa muito cultural ali de vivência dessas pessoas, e por isso elas achavam que era um bom investimento. Falaram que o agro era essencial na questão de alimentos, claro, na questão de energia, de sustentabilidade de meio ambiente, então isso tinha uma pegada muito forte para eles na questão de ser algo bom, e o agro como uma base econômica do nosso país. Então, a parte da participação no PIB, todo um fomento de uma cadeia. Então, essas foram as 3 principais respostas que a gente teve quando a gente perguntou para as pessoas por que, na visão delas, era um bom investimento. E aí, nem só de coisa boa a gente pode viver, né? A gente também perguntou por que elas não investiriam no agronegócio. Por que elas não entrariam nessa dinâmica de forma alguma? Que é a pergunta-chave para a gente trazer uma solução, né? Entender a resistência das pessoas no mercado. Então, a maioria respondeu que, primeiro, o agro não era seguro. Não era seguro porque elas não sabiam onde a vaca estava, o que acontecia, porque a fazenda era muito longe, que morava na capital. Então, para elas não tinha uma visão de segurança no agronegócio.
Depois, porque elas não entendiam sobre o agro. Se eu não entendo, logo eu não consigo opinar, eu não consigo entender, então precisa ter uma parte técnica, não sou agrônomo, não entendo, então talvez não investiria por isso. E por último, que foi bem legal essa resposta, não esperava, que o agro era para filho de produtor, não para pessoas como a gente da cidade. Isso é uma dinâmica do filho que vai passando pelo pai de geração. Então, a gente pegou essas 3 principais respostas negativas e trabalhou em cima delas, tá, pessoal? Então, aquela primeira pergunta que a gente trouxe lá, como que a gente fazia esse acesso? A gente entendeu que precisava de segurança, de visibilidade e acessibilidade para que a gente pudesse romper essa barreira do acesso ao agronegócio. Então, segurança para que as pessoas pudessem se sentir confiantes em entender sobre o mercado, visibilidade para aquelas que, mesmo que não entendam, passam a entender no processo o que elas estão considerando, o que elas estão alocando, e a acessibilidade, que é o produtor se sentir seguro dentro de uma esteira de crédito, dentro dele buscar apoio. Então, ser algo acessível, não ser burocrático, não ser estressante dentro da dinâmica da produção. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, já perguntei aqui para o Paulo, vocês podem ir anotando, tá? Em algum lugarzinho e depois a gente vai repassar esses pontos, mas caso vocês tenham, que eu acredito que vão ter, tá? Sempre tem, Paulo, sempre tem umas perguntinhas, vocês podem ir pontuando para a gente depois. Então, seguindo aqui, entendendo aquelas dores que a gente acabou de passar, a gente traz, então, a tecnologia hoje como mecanismo de segurança. Cara, que legal a gente trazer essa visão tecnológica para o agro. Então, em 2021, a gente trouxe, né, uma patente, o nosso sistema de monitoramento chamado VACSPIAN, que é o nosso Vaca as a Service. E ele é um sistema de monitoramento remoto, onde os animais, eles se monitoram pelo próprio comportamento. Então, a gente tem aqui esse colarzinho, né? Que parece um sino, então a gente buscou referência lá nas épocas antigas em que colocava o sininho na vaca, a gente sabia onde estava porque estava fazendo barulho. Então, essa coleira que tem, ela tem um receptor IoT, e os brincos do rebanho, eles têm os beacons, que emitem o sinal para o receptor. Ou seja, os animais, eles vão se monitorar pelo próprio comportamento, então, a gente sempre traz as matriarcas como receptoras, porque elas se comportam, né, atrás dela e vice-versa. Então, a gente só precisa entender aonde essa receptora das informações está para a gente poder entender todo o resto do rebanho. Então, a gente tem o aplicativo do produtor, a gente tem a conexão dos dados que sobe para o nosso time de gestão ali do produtor, assim como, aí eu trago aqui os exemplos da Uber, da Nubank, do iFood, do Airbnb, que traz para a gente essa segurança tecnológica, mas que não necessariamente é uma segurança real. Eu falo isso por quê? Porque a gente entra hoje no Uber e a gente não olha se aquele motorista é realmente aquele cara que está no aplicativo, se aquela placa realmente é aquela. No máximo, a gente vai olhar a cor do carro. O carro é cinza que estava vindo, é um Renault, é um Fiat, bateu com a cor, tô dentro. Então, a tecnologia, ela traz essa segurança, então, da mesma forma, a gente pensou, o investidor ou a pessoa que está se conectando com a agro, ela não necessariamente precisa ver o animal, mas ela precisa sentir a segurança de que o animal está no pasto, que ele está produzindo, que ele está lá sendo bem tratado, que a fazenda é uma boa fazenda. Então, a gente traz em 2021 esse monitoramento como um pilar de segurança, tá? Que bacana, Caroline. E você mostrando isso, acho que vai de encontro também com relação à parte de rastreabilidade, né? Que hoje é algo que é muito demandado por uma crescente parte da população de consumidores que buscam saber desde o tratamento do animal, se ele está sendo bem, o manejo feito, né? Se está sendo de forma responsável, sustentável, né? Os bons tratos com relação, né? Isso partindo, claro, para a parte da pecuária, mas eu acho que isso vem realmente de encontro como que a tecnologia auxilia, né? Nessa parte da rastreabilidade e atender a atual demanda crescente desses consumidores.
Exatamente, Paulo. A gente tem uma parceria até bem bacana com a UFMT, onde a gente tem ali um dos maiores rebanhos do nosso país na região do Mato Grosso, onde eles trouxeram para a gente que hoje os dados de comportamentos animais, eles são muito escassos, a gente não sabe de fato como eles convivem, como que é toda essa relação, porque quanto mais dados a gente tiver, mais fácil, mais previsível, mais cuidado a gente tem com os animais. Então, a gente tem utilizado esses dados para estudos também de comportamento. E com esse sistema, acho que é legal falar que eu não trouxe, acabei não trazendo, é acessibilidade para o produtor. Então, ele não precisa, nesse sistema, ter 50 antenas de Wi-Fi na fazenda dele, ele não vai ter custo de infraestrutura, por quê? Ele só vai pegar o telefone, chegar perto da receptora e vai baixar todos os dados ali via nuvem. Ele só vai precisar conectar apenas com uma. Então, a gente tem, caso a vaca 007, ela saiu do raio da matriarca. Opa, obviamente, essa vaca está com algum problema. Ou a vaca 007, ela está mais de 40 minutos parada, então ela pode estar atolada, ela pode ter algum problema de parto. Então, a gente aciona o produtor e ele recebe essa notificação para que ele vá atrás da vaca 007. E aí ele sabe qual foi a última localização que ela estava. Então, dentro de uma fazenda grande, dentro ali da região do norte, é um baita de uma solução para que tenha baixo custo de produção, para que tenha um controle melhor dos animais. Então, aqui é uma tecnologia que pode ser usada para vários segmentos, inclusive essa de rastreabilidade, que é o porteira dentro, porteira fora e a indústria, né? Seguindo aqui, então, né, trazendo aqui um pouco do nosso time, da nossa história, então, em 2022 a gente foi, né, regulado pela CVM após esse monitoramento, e eu trouxe a informação aqui legal, porque eu gosto de falar demais, gente, que nem tudo é flores, né, então, a gente começou lá em 2020 esse processo, e quando a gente estava no final do processo, porque é um processo muito burocrático para que você seja autorizado para fazer esse tipo de oferta, quando a gente terminou todos os documentos, em 28 de junho foi revogada toda a instrução, tudo que a gente fez, tudo que a gente... Assim, a CVM ela foi muito resistente em abrir o mercado do agro de novo, né? Após o trauma, e eu entendo, acredito que tem que ser criterioso mesmo, mas eles revogaram toda a instrução em 28 de junho, e aí a gente teve que refazer tudo que a gente tinha feito em relação a regulatório jurídico. E o nosso ato declaratório ele foi liberado no dia 12 de julho. Então, a gente correu contra o tempo, pegou toda essa revogação, ajustou tudo, e muita gente teria desistido, tá? Eu gosto de falar isso porque você trabalha, a gente ficou em torno de 8 meses trabalhando numa regulação, e quando a gente estava pronta, apresentou, a CVM e falou assim, não, pera, a gente revogou aqui e vamos ter que fazer tudo de novo. Então, foi uma questão de resistência, de resiliência, para que a gente pudesse adequar ao mercado e não desistimos, tá? E trazendo um pouco dessa regulação, do que ela faz hoje, e é muito importante, pessoal, vocês entenderem o que de fato são essas regulações, principalmente oferta pública e de acesso a crédito, porque isso pode ser uma solução dentro das verticais de crédito para o produtor. Então, o investimento participativo, quero que vocês imaginem aqui que é o Paulo, tá? Paulo, ele é um produtor e ele quer financiar uma construção de usina dentro da fazenda dele para ele reduzir custo de pivô de irrigação, que ele trabalha com irrigação. Só que ele precisa ali de 8 milhões. Ele precisa de 8 milhões, mas a taxa do banco que ele foi buscar está muito alta, eles pedem ali pagamentos mensais, mas a safra do Paulo não é mensal para ele trazer esse pagamento, então foram vários gargalos que ele foi encontrando no caminho. O que acontece no investimento participativo, que é o crowdfunding? O Paulo chega para nós e fala, olha, eu tenho esse projeto dentro desse modelo, ele custa 8 milhões, mas eu preciso fazer um pagamento mais cadenciado. Eu preciso de uma carência de 6 meses para minha usina começar a girar, e eu preciso de uma carência ali de amortização de 12 meses para eu ter a minha primeira safra. E aí é assim que eu consigo. Então, a gente estrutura e lança isso a mercado. E quando a gente lança isso a mercado no crowdfunding, a gente dá acesso para as pessoas, que qualquer pessoa do Brasil
sendo pessoa física ou jurídica, pode comprar uma participação no projeto do Paulo. Então, a gente pega esses 8 milhões, divide em cotas, de 1.000, de 500, aí a gente vai determinar o valor, e todo mundo pode participar do projeto do Paulo, de construção de usina, naquela modalidade. E ele vai ter os pagamentos, ele vai ter acompanhamento. Então, quando a gente fala de uma oferta pública, como a gente fizesse um IPO de uma fazenda. A gente abre o projeto para ter outras pessoas. E essas outras pessoas são aquelas lá do começo que a gente viu, são pessoas que têm conexão com o agro, são pessoas que já tiveram alguma dinâmica cultural, são pessoas que acreditam nesse tipo de fomento, tá? Então, essa é a regulação e o que ela nos permite fazer dentro do financiamento do agro. Na parte dos instrumentos de crédito, eu até cheguei a comentar aqui com o Paulo um pouquinho antes, tá, pessoal? Que a gente falaria um pouquinho ali de Pronamp, um pouquinho de Plano Safra, desses veículos mais incentivados, mas o que eu quero trazer hoje para vocês é justamente os modelos um pouco mais estruturados, que são um pouco mais difíceis da gente entender, tá? Então, de novo, vocês vão ter algumas dúvidas, a gente pode abrir depois só para falar sobre isso, mas hoje a gente divide as modalidades de crédito por valores. E é importante a gente entender que são por valores. Então, até 10 milhões, até 15 milhões, acima de 20 milhões, comportam estruturas diferentes dentro de um crédito. Então, quanto maior for o valor, maior é a estrutura, como cabe e como funciona. Acredito que a gente vai poder disponibilizar depois para vocês lerem com um pouquinho mais de tempo. Então, cada modalidade de crédito dessas, a gente vai ter as opções onde pode ser via dívida ou equity. Você pode dar uma parte dessa sua produção, você pode fazer simplesmente uma dívida. Você pode fazer uma emissão numa modalidade pública para todo o Brasil, ou você pode fazer uma modalidade privada. Poxa, Carol, eu tenho amigos, eu tenho já uma rede de contatos que eles vão ser meus investidores, eu não quero abrir isso tanto. Ótimo, a gente consegue fazer. E acima de 20 milhões, a gente precisa de uma estrutura um pouco mais robusta. Então, a gente fala de CRA, de CRI, de um fundo de direito creditório, quando cabe recebíveis, quando a gente trabalha muito ali com a parte de grãos, né, que é muito importante a gente ter esse ciclo. Debêntures, CCB, tem N veículos que a gente pode tratar, mas sempre baseados nos valores. Dentro desses veículos, dessas modalidades, a gente tem os prazos e durações que esses títulos podem permanecer a mercado. Então, a gente tem os que podem ter uma duração máxima de 7 anos, que podem ser carências e prazos personalizados, que é aquilo que eu falei ali no exemplo do Paulo. Poxa, Carol, eu não consigo pagar mensal, posso pagar semestral? Ótimo, vamos tentar encaixar isso. Poxa, Carol, a minha primeira safra não vai ser boa, somente a minha segunda safra vai ser interessante. Posso amortizar a partir do segundo ano? Pode amortizar a partir do segundo ano. Então, a gente está aqui para personalizar e estruturar de acordo com a real necessidade do produtor, tá? E o tempo médio de estruturação. Poxa, Carol, deve demorar 300 anos para fazer isso aqui virar. Nem sempre, tá, pessoal? Claro, tem critérios e tem alguns pontos para a gente balizar, mas em média de 45, 60 e 90 dias para a gente ter um veículo estruturado dentro desses valores, tá? Cenários atípicos que demoram um pouco o prazo são empresas que já entraram em RJ, são empresas que têm muitos sócios, e aí a gente tem uma composição que a gente pode explicar melhor depois. As etapas para que a gente deixe isso seguro, com muito respaldo jurídico, pessoal, e muita tecnologia, eu coloquei 3 aqui, que vocês vão analisar com mais calma depois, mas eles estão desde o departamento comercial, onde eu converso com o Paulo, eu entendo a dor do Paulo, eu entendo o que ele precisa, eu visito a fazenda dele, isso é muito importante, tá, pessoal? A gente visitar esse produtor. Porque às vezes ele me liga e fala, olha, eu queria fazer uma usina de energia, mas eu chego lá, tem espaço para um reflorestamento, tem um espaço para uma infraestrutura, às vezes a região dele é boa para que a gente faça uma construção de silo e armazenagem dos grãos, onde ele pode vender ou pode alocar para os vizinhos. Então, assim, a fazenda ela é um universo, é um ecossistema gigantesco, mas a gente só vai entender esse universo se a gente estiver à disposição de ir lá. Então, galerinha, pé no barro. A gente tem que pôr o pé no barro, apertar a mão. Aquele café da fazenda, não sei se vocês sabem, mas é diferenciado.
pensa num café bom, então vale a pena ir conhecer. Então, depois a gente passa para o departamento de crédito e de risco. Para quê? Para que analise os documentos, para que analise todo o fluxo, como que funciona esse pagamento do produtor, como que funciona a safra. O quadro safra, acredito que vocês têm já conhecimento de como funciona o quadro safra. Ele precisa de uma análise ali desses dados, tá? E os riscos. Quais são os riscos do projeto do Paulo? Olha, Paulo, se alguém roubar suas placas solar, se algum raio cair, quais são os riscos da operação e logo como a gente mitiga esses riscos, pessoal. Então, não é somente entender os riscos, mas beleza. Se alguém roubar as placas da operação do Paulo, qual é a mitigação? Poxa, um seguro, qual é a cotação do melhor seguro? Então, a gente vai destrinchando isso a fundo. E, por último, a gente passa para o departamento jurídico, que é todos os arranjos de pagamento, aonde que o Paulo vai receber esse dinheiro, aonde o Paulo vai devolver esse dinheiro, qual que é o contrato que ele vai assinar com esses investidores ou com esse banco, enfim, são N as modalidades, mas toda uma proteção jurídica para que o Paulo ele não tenha uma surpresa lá na frente, ele não tenha um juros predatório que vai atrapalhar todo um fluxo de pagamento. Então, a parte de jurídico é muito importante que a gente entenda para que a gente traga a proteção e a segurança desse produtor. Trouxe Caroline, aqui, pode e falar, antes Paulo. e aproveitando, né, essa parte que você falou, eu achei muito interessante, porque dentro de tudo que você está apresentando para a gente, o que eu poderia destacar é, algo, vocês conseguirem montar algo personalizado, né? Não é nada uma receita pronta que tem que seguir, acabou, não. Vocês vão, isso que você tocou num ponto muito importante também, que é ir até a propriedade rural, conhecer o produtor, ver, muitas vezes conseguir vislumbrar o que, que a propriedade dele, a atividade dele pode gerar, que muitas vezes ele não reconhece, não está vendo, né? Conseguir agregar valor nisso, e isso vem muito de encontro com aquilo que a gente busca trazer na formação para os futuros gestores em agronegócio, né? Aqueles que estão assistindo a nossa palestra, possivelmente pode ter também pessoas de outras áreas, seja administração, agronomia, medicina veterinária, enfim, mas essa parte, né, financeira e ter esse olhar macro da propriedade rural e extrair o máximo do potencial dela, com certeza vai gerar um resultado importantíssimo para o produtor rural. E claro, a partir desse fruto, conseguir trazer ele para você ter essa base, esse cliente, né, e essa satisfação dele conseguir ter o melhor da atividade dele. Então, isso eu achei importantíssimo você ter colocado ali na apresentação. Muito bom, Paulo. E eu gosto de trazer aqui também algumas imagens dessas visitas que a gente faz. Por quê? Porque é isso. Às vezes o produtor ele vê muito o operacional. Às vezes ele está muito focado no operacional, tem uma gestão de pessoas ali envolvidas, ele não consegue olhar como um todo. Então, o nosso trabalho como planejamento, como gestão, é justamente apoiar nisso que ele não está vendo ou que ele não está conseguindo acompanhar. Então, o presencial ele faz muita diferença. Então, a gente teve ali uma visita em Divinópolis, né? Trouxe umas imagens, um produtor estava fazendo a primeira safra de feijão, então a gente levou ali um cara mais técnico para entender um pouco. Teve uma área de confinamento que a gente visitou, e também trazendo os outros modais, né? A gente visitou a L3 Rental, que é uma empresa que faz aluguel de máquina para os produtores, para fazer pavimentação, para trazer uma repaginada em algumas áreas, né? De novas produções. Então, a cadeia como um todo, ela se une e a gente precisa entender em loco como funciona. E aí, esse diferencial também da personalização, Paulo. Hoje você vai num banco, você vai passar por uma esteira, você tem que pegar critérios, você tem que estar dentro desses critérios, e eles não vão te dar a opção e eles não vão entender que a tua safra não paga mensal. Eles não vão parar para te ouvir que tu tem uma cadência de pagamento um pouco mais estressada, né? O que teu mercado é um pouco mais estressado, tem uma sazonalidade. Não, eles vão te dar uma opção de 6 meses de carência, 12 meses, amortização, juro. Como que tu vai fazer isso? Não importa. Como que, poxa, se der ruim, o que acontece? Quais são os riscos? Não, eles não vão falar, eles simplesmente vão te dar esse financiamento.
Então, o que a gente faz? Além de dar esse financiamento, eu tenho que ir lá, eu tenho que acompanhar esse produtor, eu tenho que ajudar ele em todos os momentos. Por quê? Quando a gente pega no banco, o banco não vai perguntar, Paulo, você fez a usina ou você comprou uma Dodge Ram? Se o Paulo comprou uma Dodge Ram e a fazenda dele está em garantia, não tem problema. O negócio é colocar a fazenda do Paulão ali a leilão daqui a um tempo. Então, o nosso cuidado é justamente esse, é não deixar que as garantias sejam acionadas com um bom planejamento, com uma boa gestão, né? Que acredito que vocês aí que estão nos ouvindo vão nos apoiar ainda mais nessa atividade de gestão e acompanhamento desses produtores. Então, é importante entender em loco e é importante olhar como um todo e acompanhar toda essa dinâmica do produtor para que vocês entendam a real necessidade. Então, quando a gente pergunta para o produtor se ele quer a fazenda cheia dele em 20 anos, onde ele tem que trocar 6 por meia dúzia e catar milho, ou ele quer em 5, claro, ele prefere em 5. Só que para ele ter esse alavancagem em 5 anos, ele precisa ter um maior volume financeiro, ele precisa ter um acompanhamento. O mercado do agro como um todo é um mercado alavancado, então ele precisa de monitoramento, ele precisa entender que alguém pegou na mão dele e falou, cara, partir daqui nós vai junto, a gente pegou essa dívida junto e a gente vai fazer isso aqui dar certo. Então, o crédito estruturado, fugindo ali um pouco do tradicional, não que o tradicional não seja bom, tá, pessoal? O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma nova visão além do tradicional que vocês já conhecem e além dos planos incentivados que vocês já conhecem. É algo mais estruturado quando esse produtor não cabe nessas esteiras de pagamento, tá? Então, são tão bons quanto? São, mas é importante a gente entender, caso ele não se encaixe nesses critérios, o que a gente pode trazer de solução. Dentro aqui do nosso ecossistema, então a gente tem, de um lado, os investidores, as pessoas que entram, colocam recursos, compram nota de 500 mil, 2 mil, compram um projeto todo, então a gente abre aqui para a modalidade pública, eles acessam a nossa plataforma, vou mostrar para vocês um pouquinho o sistema de pagamento, e esse recurso vai para as fazendas, vai para as produções, vai para os projetos, tá? O processo da entrada de recurso. Aqui é lindo, tá, pessoal? Essa aqui é a máquina, é o segredo, é o ouro. Anota aí que vocês vão entender melhor. Então, quando a gente tem aqui a nossa plataforma, de novo, regulada pela CVM, tem toda uma validação jurídica, tem toda uma auditoria que é feita na nossa plataforma, eles entram, né, os investidores, pessoa física, PJ, quem tiver interesse em investir numa fazenda, e abre uma conta de investimento. Isso, a conta de investimento não é uma conta digital, não é uma conta de banco, é uma conta onde você vai ter acesso aos documentos. Por isso, uma conta de investimento. Para eu preciso depositar dinheiro, ficar com... Não precisa. É somente para acessar os projetos. Então, quando você faz o pagamento desse investimento, ele vai para uma conta chamada uma conta escrow. O que é essa conta escrow? Uma conta seguro, onde o investidor ele pode pedir o dinheiro de volta em 7 dias, tem todo um código ali que a gente precisa entender. Então, é uma conta que fica guardadinha ali, aquele dinheiro, até que passe dessas datas, né, de 7 dias da captação do projeto. Feito isso, né, trazendo aí de novo o exemplo do Paulo como produtor, ele teve um projeto, então ele teve que abrir uma conta, um domicílio bancário somente para receber esses 8 milhões. Então, essa conta nunca foi movimentada, ela foi recém-aberta, então acabou de entrar aqui 8 milhões no domicílio bancário da SPE, então a gente trabalha com a SPE para o projeto do Paulo, e esse dinheiro ele vai colocar para o projeto. Trimestralmente, semestralmente, a gente negocia essa cadência, ele vai gerar relatórios para os investidores, para quem está acompanhando a produção dele, e os investidores vão ter acesso a esses relatórios de novo pela plataforma. Então, é um ciclo que vai se repetir todos os anos, todas as safras aqui, dentro desse ambiente regulado. Então, o pagamento aqui, considerando, ele pode ser uma divisão dos ciclos produtivos, das safras, 70% fica para o investidor, 40% para um. Isso também é ajustável. Por quê? Porque a gente está falando de um crédito estruturado. Então, o crédito estruturado pode ser indexado numa taxa fixa? Pode. IPCA mais 10, CDI mais 8, ou não. Ou o Paulo pode falar, olha, eu trabalho com pecuária, eu quero dar 70% das crias ou do resultado líquido da minha operação
Pode. É personalizado esse crédito para que você sempre tenha o pagamento de acordo com as suas condições. Então, a gente não inventa algo aqui mirabolante de pagamento se ele não está dentro do que a pessoa, do que o produtor produz, ok? Para fechar aqui como um todo, a gente tem essas verticais, de novo, a estruturação, a gente traz a proteção, mitigação dos riscos, a gente traz a distribuição desse projeto para o produtor, a gente capta o recurso dele e acompanha essa gestão. Eu falo acompanha essa gestão porque não somos nós que fazemos essa gestão. A gestão é do produtor, é dos acompanhantes que ele tem, é dos funcionários que ele tem, dos parceiros que ele tem. O que eu faço é acompanhar essa gestão. Então, a gente não está aqui para interferir no processo do produtor, mas acompanhar para que ele sinta que tem alguém olhando, tem alguém apoiando ele nessa dinâmica. Então, toda essa estrutura do Fazenda, ele vem para o nosso grupo Farm, onde a gente tem todos os hubs de solução, de estruturação, de investimento, do que ele for percorrendo no longo prazo. Então, vamos considerar que a gente fez aqui o projeto Paulo, ele captou 8 milhões esse ano. Daqui 2 anos, o Paulo fala, poxa, deu certo, estou fazendo direitinho, agora eu estou precisando de 20 milhões, porque eu vou ampliar o dobro. Estou faturando, está dando certo. Então, daqui 2 anos, o Paulo ele vai emitir um CRA, um CRI, uma CPR. Mas é aquilo, primeiro alguém teve que apoiar com 8, com 5, com 1. Então, é longo prazo. Pensem sempre no cliente, no parceiro de vocês, como uma relação de longo prazo. Todo mundo ganha nessa dinâmica, tá? Então é importante, o produtor ganha, o investidor ganha, a plataforma ganha, todo mundo ganha, não só conhecimento, não só como benefício nem retorno financeiro, mas a gente tem o senso comum de coletivo, de pertencimento, que é alimentar o mundo, aumentar a sustentabilidade, fomentar as questões ambientais de uma fazenda. Então, todo mundo ganha, não só a gente como gestores, não só a gente como empresas, mas a humanidade como um todo apoia e ganha nesse fomento do agronegócio. A parte aqui da plataforma já trouxe uma visão, então ele vai ver a diversificação dele por segmentos. Se ele está numa fazenda de energia, num projeto de floresta, de pecuária, ele tem essa visão, tá? Que é aquilo. Ele precisa ter visibilidade para que ele vá entendendo no longo prazo como que funciona, as agendas de provento, quando que vai ser distribuído os lucros dele, qual que é o patrimônio dele que está envolvido nas operações. Isso é como se fosse uma carteira de investimento. Mas não é uma conta digital. Ele não vai receber os pagamentos aqui, ele vai receber na conta corrente dele, bonitinho. Por quê? Não tem taxa de administração, não tem taxa de anuidade. Não é um banco, tá, pessoal? É apenas uma forma de ser acessível para ambos os lados. Dentro do mercado, a gente tem um retorno competitivo quando a gente traz essa flexibilização de pagamento e modalidade de crédito. Então, o produtor, ele pode entregar fixado 14% ao ano? Pode, mas ele pode entregar uma variável de divisão ali de lucro líquido, pode chegar a 20%, 25%, 22%. Então, tem a margem de segurança e tem a competitividade do mercado em relação a retorno sobre o capital investido. Isso aqui a gente pode falar depois, que são várias verticais, que os indicadores são importantes, mas é muita coisa para a gente falar nessa primeira palestra, tá? Então, o mercado de capitais do agronegócio, a gente traz alguns números de crescimento no setor. Então, desde ali de dezembro de 22 até março de 24 agora, a gente tem um aumento ali de bilhões de fomento, de iniciativa, de períodos de crescimento como um todo. Então, é um mercado que está crescendo, ele não vai parar de crescer, pessoal, porque a gente precisa dessa base econômica como um todo. Para fechar aqui um pouquinho sobre de como a gente está hoje como plataforma, acho que é importante trazer essa visibilidade. Então, temos muitos parceiros, então, bancos, BTG, Genial, fundos de investimentos não listados, temos aqui um dos fundos da Cargill que nos apoiam, temos ali a parte dos escritórios, a Enersim, uma grande parceira que trabalha com muitas usinas de energia no Mato Grosso,
N parceiros que ajudam e apoiam que a gente forneça crédito para esses produtores. Então, a gente tem aí mais de 80 milhões de projetos em 2024, acho que no começo de 24 estava em 80 milhões, agora eu já nem sei, viu, pessoal? Já nem sei quanto, que todo mundo precisa de um crédito, né? Então, já perdi as contas. Mais de 980 investidores que abrem conta na nossa plataforma para conhecerem os projetos Águas, tá? Então, a gente está bem posicionado nesse momento. Trouxe aqui um modelo que vocês vão analisar com mais calma de como é uma estruturação de um valor mobiliário. Então, olha só que legal, tá, pessoal? Nesse modelo aqui, a gente teve um produtor que pediu um financiamento de 7 anos. Só que ele falou, Carol, eu só consigo pagar em 24 meses a amortização. Beleza, tranquilo. O que a gente faz? Faz todo o módulo financeiro aqui no quarto semestre, né? No segundo ano, ele já traz um valor de amortização para o investidor, já traz um pagamento de juros ali correlacionado com o tempo, e no final de 14 semestres, no final de 7 anos, ele quitou a dívida, encheu a fazenda, performou como deveria e sempre cadenciado. Então, olha que legal, a gente consegue personalizar esses números e trazer para o investidor aqui um ROI de 61% no mercado físico, num ativo com lastro, onde ele não só vai ganhar dinheiro e não é só ganhar retorno financeiro, mas ele sente que ele está fazendo um bem para o mundo, para a comunidade, para a humanidade como um todo. Então, é o que a gente chama aqui de você ir além da rentabilidade. Você não está só investindo porque você vai ter um retorno financeiro. Você está gerando emprego, você está gerando alimento, você está fomentando uma cadeia muito importante. Então, esse aqui é um dos exemplos dessa nossa solução. Então, eu finalizo aqui a nossa apresentação, trazendo aqui, além da rentabilidade, tecnologia, termos nessa visão de economia compartilhada e trazer solução ali para a nossa economia real, pessoal. Poxa, Carolina, que bacana. Olha, muito obrigado por você ter topado, né, ter esse bate-papo com a gente. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho certeza que muita gente aqui ficou entusiasmada, assim como eu, de conhecer melhor as possibilidades, né, que o mercado do agronegócio tem, né, sabendo muitas vezes que a tecnologia vem avançando constantemente. Eu acredito muito também nessa questão da democratização do acesso ao crédito, a possibilidades, a entender melhor o perfil do produtor e assim fazer o agro como um todo crescer, né, e se expandir constantemente. E são iniciativas como essa que eu vejo, por exemplo, né, da Fazenda Cheia, você, Carolina, que está à frente, uma das que estão à frente, né, do projeto, com certeza vem desbravando e conseguindo atingir resultados como esse, interessantíssimo, que vem atender exclusivamente, né, o agro como um todo. Então, eu quero mais uma vez agradecer, né, por você realmente ter topado conversar com o pessoal nessa palestra, que foi interessantíssima, né, e, enfim, se você quiser deixar alguma palavra final, onde o pessoal pode conhecer melhor você, o trabalho da Fazenda Cheia, né, fique à vontade. Obrigada, Paula, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente falar sobre inovação, é sempre bom a gente falar sobre sustentabilidade, como a gente pode se apoiar a isso, segurar uma na mão do outro e ir à frente. Então, sempre que tem oportunidade, eu gosto de trazer para vocês essa visão de termos, né, sinergia, de termos contato com o agro, de termos o pé no barro, que é muito importante. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre Fazenda Cheia, é só colocar Fazenda Cheia no Google, vocês vão encontrar o nosso site. Podem criar suas contas de investimento, a gente não tem nenhum custo de abertura de conta, você não vai ter taxa nem anuidade. Vale a pena você conhecer para entender um pouquinho mais como funciona. Nossas redes sociais também Fazenda Cheia, vocês vão encontrar o meu perfil lá, né? Caroline Hirasaka, acho que só tem eu, então vai ser bem fácil de encontrar. Fico à disposição aqui, caso vocês tenham dúvida, acredito que vocês vão passar para o Paulo. O Paulo pode entrar comigo, a gente pode marcar um bate-papo, uma coisa mais fora um pouco do ambiente de palestra, mais um bate-bola que a gente pode fazer com quem tiver interesse. E fico à disposição
a todos, e mais uma vez obrigada, Paulo, e obrigada a todos que assistiram aí nessa noite, né? Tá noite para vocês, então, mais uma vez, obrigada, viu, pessoal? Maravilha, Carolina. Então é isso, gente. Já indo para o encerramento, espero que você tenha curtido. Não deixe de curtir, compartilhar essa palestra. Nos dê um feedback a respeito do tema, do que você achou, né? Pode dar sugestões, né, de outros temas, outras áreas a serem abordadas. E com certeza, como eu falei lá no início, tudo isso vem sendo pensado e trabalhado para disponibilizar para vocês, né, para poder de fato expandir cada vez mais o conhecimento na área de atuação de vocês, tá certo? Me despeço aqui de vocês, mais uma vez agradeço a Caroline e nos vemos até a próxima, pessoal. Até mais.